Queridos, você que trouxe a sua Bíblia, abra vossas Bíblias, por favor. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 15, amém? Você vai achar Mateus, Marcos, é o terceiro Evangelho da Bíblia. Logo em seguida é Lucas. Glórias a Deus. Lucas capítulo 15. Aleluia. O tema da mensagem que nós vamos ministrar nesta noite é: você está perto ou longe de Deus? Deus deseja receber a sua volta. Diga graças a Deus. Queridos, quando nós falamos sobre uma pessoa voltar para Deus, a palavra voltar normalmente é para aqueles que estão o quê? Aqueles que estão longe, aqueles que se afastou, diga amém. Então, nós logo imaginamos que só pode voltar quem está longe de Deus, quem se afastou de Deus. E você vai ver que desde o início, quando Deus criou o homem ele sempre se afastou de Deus. E esta é uma grande guerra entre o homem, né? É uma grande luta entre o céu e a terra, porque estar na presença de Deus não é tão fácil como muitos pregam aí fora. Sabemos que o que mantém uma pessoa na presença de Deus é o temor a Ele. Nós pregamos aqui outrora que Jesus, desde quando nasceu, Jesus ele já nasceu sendo perseguido. Para você ter noção, no período que Jesus nasceu, 3 reis magos estavam indo de encontro a Jesus, seguindo uma estrela. E isso chegou aos ouvidos naquela época de Faraó. E perguntou para eles: o que vocês estão procurando? Nós estamos procurando o rei dos judeus que vai nascer. E Faraó, para não se sentir ameaçado, decretou naquela época uma lei que toda criança que nascesse abaixo de 2 anos deveria ser morta. E houve uma mortandade muito grande. Então o anjo apareceu para José e Maria e disse: olha, quando a criança nascer, vocês saem de Belém e vocês vão para outro lugar, vão para o Egito, e ficam lá até que esse rei morra. E eles ficaram lá no período de 4 anos. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, se você não tiver aflição, tem alguma coisa errada, porque a aflição existe em todo lugar. Mas ele disse: muitas são as aflições do justo. Ele não disse que ia ser pouca, mas ele garantiu: em todas elas eu farei ele mais que vencedor. Então, se você estiver vivenciando uma aflição, isso é normal. Você não pode permanecer na aflição, porque a aflição lá vem para você se despertar. Deus permite para você ver o quanto você é capaz. Ele disse: muitas são as aflições do justo, mas em todas elas eu farei mais que vencedor. O justo, se ele cair, Deus levanta. O ímpio não, o ímpio se cair, ele fica prostrado. Como eu disse, Deus não prometeu livrar ninguém de nada, irmãos. Deus prometeu muito mais do que livramento. Deus prometeu estar com você na hora da provação, na hora da luta, diga amém. A Bíblia diz no Salmo 46 que Ele é, o que Ele é? Um socorro bem presente na hora da angústia, diga amém. Então, Deus, Ele tem um desejo de trazer o homem de volta, o ser humano de volta. Repare que Deus ele levantou juízes
Deus levantou profetas e patriarcas, até que chegou o momento que Ele mandou o seu único filho, Jesus. Ele mandou Jesus para trazer de volta o ser humano. Diga bem, irmãos, Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e nós temos acesso aos céus, ao Pai. Diga bem. Desde então, desde que Adão e Eva se afastaram de Deus, o ser humano, ele tem se afastado de Deus. Não é fácil, irmãos, porque quando nós pecamos, o pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele gera morte, e quando uma pessoa peca, ela sente nojo dela mesma. Então, há uma dificuldade muito grande do ser humano se voltar para Deus, a não ser quando ele lembra que estar com Deus é melhor do que estar no mundo. E hoje eu quero dizer para vocês, eu quero falar sobre pessoas que estão longe de Deus. De repente a gente imagina que uma pessoa longe de Deus é aquela que não está vindo mais na igreja. Não, eu quero falar de pessoas que estão dentro da igreja, mas por uma tradição. Vem porque é uma tradição. Quarto, domingo é normal a pessoa vir. E às vezes ela vem para a igreja e você vê que ela não está preocupada com o culto. Eu vou mostrar alguns sintomas que acontecem na vida das pessoas, que são como se fosse um termômetro. E é por causa disso, a consequência, ela tem sido muito grande na vida de muitas pessoas. Porque não basta estar na igreja. Hoje é até moda dizer que é crente. Crente é quem crê em alguma coisa. A pessoa fala, eu sou evangélico. Mas você pergunta para ela, quantos evangélicos tem na Bíblia? Ela não sabe. Ela não sabe quem foi Mateus, Marcos, Lucas, João. E ela fala, eu sou evangélico. Ela sabe de tudo, mas não sabe daquilo que era para ele ou ela saber. Entenda que ninguém, gente, ninguém sofre na presença de Deus. Diga, ninguém sofre na presença de Deus. Mas as pessoas gemem quando viram as costas para Deus. Diga, mas as pessoas gemem quando viram as costas para Deus. E Deus por si, Ele não tem prazer no sofrimento do ser humano. Deus não tem prazer na sua luta, irmãos. Nós sabemos que nós estamos de passagem por essa terra. E enquanto estivermos aqui, temos que ver do melhor. Ele disse, olha, eu venci o mundo. E se vocês estiverem comigo, vocês serão mais do que vencedores. Ele disse, os sinais que eu fiz, se você estiver comigo, você fará sinais maiores ainda. Mas pergunta se alguém quer fazer os sinais de Jesus. Se alguém quer evangelizar. Se alguém quer fazer a obra. Não. Uma vez eu perdi umas 3 famílias da igreja. Família que trabalhava na igreja mesmo. Chegaram para mim e disseram, olha, pastor, o nosso tempo se cumpriu aqui. Estamos indo para outra igreja, porque já sabemos tudo que o Senhor prega. Na verdade, já sabemos a sua oração. Eu falei, oxe, já sabe demais. Eu falei, então tá bom. Então eu abençoo vocês, podem ir em paz. Vão, aprendam, voltem um dia para me ensinar. Hoje eu olho para eles, eu vejo eles sentados no banco. Das 3 famílias que saíram, só uma permaneceu até hoje. Só uma, os filhos estão na igreja, o esposo está na igreja. Porque, irmãos, você está sentado aí agora, mas eu não quero você sentado aí. A Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio. E ovelha é que gera ovelha. Pastor cuida de ovelha. Se você está sentado aí é porque alguém orou por você. Alguém intercedeu por você. Alguém pagou um preço por você. E agora que você tem essa capacidade de vir para a igreja no domingo, na quarta, e ficar aqui dentro 2 horas ouvindo um homem pregar a palavra de Deus, e você vir porque você tem essa necessidade de ouvir essa palavra, está na hora de você trazer alguém. Está na hora de você receber um tempo e falar, Deus, eu tenho que levar alguém para a igreja. E o domingo é o dia do Senhor.
Eu posso estar em qualquer lugar, gente. Estava viajando, estava na roça. Mas quando deu 3 horas da tarde, eu falei, vamos embora, para tudo. E está enchendo a casa, eu falei, para tudo. Hoje eu tenho que estar na igreja. Você só sabe o valor que é estar na presença de Deus quando você não poder estar. Porque valor é diferente de preço. Preço é aquilo que o teu dinheiro pode pagar. Agora valor não tem preço. Entenda que tem pessoas no presídio agora que daria tudo para estar aqui fora. Tem pessoas no presídio que daria tudo para estar dentro de uma igreja ouvindo uma palavra de Deus. Tem pessoas no hospital regional que daria tudo para estar dentro de uma igreja. Semana agora nós perdemos uma grande missionária na cidade, a irmã Celinha, uma mulher de Deus, que pregava a palavra, gostava da obra. Deus recolheu ela, descansou no Senhor. Aí alguns dizem, poxa, mas tinha tanto. Irmãos, a Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criatura é, que quem morre em Cristo é lucro. Diga amém. Triste é se você morresse em Cristo. O garoto que estava no bar ontem aí em Itatiaia foi discutir, o cara meteu a mão e deu um tiro na cabeça dele. Será que estava 100% com Jesus? Aquela madrugada ali, naquela hora? Então hoje eu quero dizer para você, eu não quero pregar para quem está lá fora, eu quero pregar para você que está aqui dentro. É uma pena de muitos terem ficado em casa hoje, mas que bom que você veio. Ainda que viesse uma pessoa, não deixaria de pregar. Queridos, Deus não deixa ninguém sofrer na presença dele. Mas quando a pessoa vira as costas para Deus, ela geme. E nós vemos que Jesus ele vai pregar uma parábola agora. E essa parábola que ele vai pregar, gente, não é para brasileiro, não é para americano. Ele está pregando uma parábola para judeu. Para você ter ideia, ele vai pregar para judeu, aqueles que lá na frente vão trair Jesus, vão entregar Jesus para ser crucificado. Então por isso eu quero que você leia comigo Lucas capítulo de número 15, o versículo 11 em diante. Amém? Quem já achou, diga graças a Deus. Podemos ler? Diz assim: e disse. Quem disse, irmãos? Diga Jesus. Quem disse? Quem disse isso? E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos esse homem tinha? Um certo homem tinha 2 filhos. E o filho mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu aquela fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali ele desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Amém? Dá uma paradinha. Quem está contando essa parábola que eu disse para vocês? Jesus. E qual é a parábola? Ele está falando de um homem que tinha quantos filhos? E o filho mais velho ou mais novo que vai sair? O mais novo vai chegar para o pai e falar: pai, me dá o que é meu direito. Diga amém. Me dá o que é meu, me dá o que me pertence. Eu não sei se você sabe, mas na falta do pai e da mãe, que mãe é o primogênito, o caçula é o último a ter direito a alguma coisa. Então esse filho, repare que ele quis a parte dele. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de palavra, irmãos. De falar: é direito meu, eu que mando na minha vida, eu que tomo decisão, né? A gente sabe que quando um homem ou uma mulher se casam
São dois que se tornam um, diga amém. O homem passa a ter poder no corpo da mulher e a mulher tem poder no corpo do homem, diga amém. Mas tudo isso com consentimento, diga amém. Se a mulher falar hoje não dá, ele tem que entender. Se ele falar hoje não dá, ela tem que entender. Agora também, tanto o homem quanto a mulher não pode fazer greve. Não, bispo, eu falei para minha esposa que eu vou ficar 40 dias sem abraçar e beijar ela. Vou fazer um jejum. Isso é dar lugar para o diabo. Hoje vemos muitas pessoas ir para a rua, ir para os bares, porque dentro de casa é viúvo de esposa viva, é viúva de marido vivo. Nós sabemos que casamento é muito mais do que o que nós pensamos aí em relacionamento. Casamento é dois que se tornam um, é uma vida única, diga bem. Assim também é com Deus. Uma vez que você aceitou Jesus, você convidou Ele para morar onde? Dentro de você. Você convidou Ele para ter uma aliança contigo, diga amém. Você disse, olha, a partir de agora, Jesus, como está escrito lá em Mateus 10, está escrito, se vós me confessares diante de Deus, eu confessarei diante de meu Pai. 11, porém se vós me negares, eu vos negarei. Ou seja, quando você confessa Jesus, você aceita Ele como seu único, verdadeiro, suficiente Senhor, diga amém. Mas tem muitas pessoas que adoram Jesus e também adoram outras coisas. E eu já ensinei a você que a palavra adorar é somente para Ele. Você pode gostar muito do seu filho, você pode amar muito a sua esposa, você pode gostar muito de um frango assado, de um churrasco, de um mousse de maracujá, mas a palavra adorar, ela só pode ser usada para Deus. Adorar somente ao Senhor, diga amém, irmãos? Temos que tomar cuidado então de pessoas que falam, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Eu sempre digo, quem não quer ter casa, não case. Que casou vai ter casa, e tendo casa tem família, e tendo família tem responsabilidade. Tem gente que fala, a vida é minha, eu faço o que eu quero dela, eu não tenho que dar satisfação. Quem já ouviu isso? Eu não respeito nem meu pai, minha mãe, eu vou respeitar fulano, ciclano. Temos que entender, irmãos, que nós não temos nada. Você acha que a vida é sua? Você não tem nada. Se você morrer agora, você consegue levar alguma coisa? Você leva, gente? Esse corpo lindo que você tem, que você cuida dele, se você morrer, você vai conseguir levar ele? Ele vai voltar para a terra. O teu corpo é de quem então? É da terra. Esse espírito que põe você de pé, ele vai voltar para Deus. Ô bicho, então se o corpo volta para a terra, o espírito que Deus me deu volta para ele, o que vai me restar? Vai restar a tua alma. E a alma, gente, muitos não sabem. A alma é a única coisa que você tem. Por isso que o diabo luta querendo a alma de muitos. Aqui em Itatiaia, o satanista me fala que muda a sua vida em 3 dias. Aí sabe a Deus o que esse cara não faz, né? Para mudar a vida de uma pessoa em 3 dias. Porque o único que tem poder de mudar qualquer situação é Jesus, irmãos. Jesus, ele é o Criador, diga bem. Ele é especialista em resolver aquilo que ninguém resolve. A Bíblia diz que nada acontece aqui na terra sem primeiro não fundar na ordem. Lá em cima, diga bem. Então, o que a gente tem, bicho? Nós não temos nada. O que realmente a gente tem, gente, para dizer que é nosso, é a nossa alma. Que já, querido, se você fechar os olhos, quando você... Eu não conheço ninguém que foi para o céu e voltou. Conhece alguém, irmãos? Que já foi para o inferno e voltou. Mas Jesus disse, nós temos que entregar nas mãos dele e confiar. Então, se tem uma coisa que eu tenho que cuidar é da minha alma. A decisão se a sua alma vai passar uma eternidade no céu ou uma eternidade no inferno é em vida.
Porque depois que morre, não tem mais o que fazer. Não pense em você que se você morrer hoje, acabou a sua vida. Não, gente. O ser humano começa a viver quando ele morre. O ser humano não foi feito para morrer. Por causa do pecado de Adão e Eva, nós passamos até a morte. Por isso que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele foi lá no inferno, encontrou com a morte e tomou da mão dela a chave da vida. Jesus tem poder sobre a minha e a sua vida, mas nos dá o livre-arbítrio de escolher aonde é que a nossa alma vai passar uma eternidade. Entenda que, será que eu tenho alguma coisa, bicho? Quem lembra daquela rainha lá, Elizabeth? A rainha Elizabeth, irmãos, ela morreu. E ela deixou uma fortuna aí. Não pôde levar nada. Não posso dizer onde ela está, que eu não sei quem ela é. Mas ela não pôde levar nada. Elizabeth foi conhecida, a gente morreu, mas ficou tudo. Entenda uma coisa: depois que se morre, não se pode levar nada. Você não tem nada. A única coisa que você passa a ter mais ainda é a sua alma. Morreu, diga, acabou. A grande verdade é que nós não temos nada. A definição, ela só passa a mudar na nossa vida quando a gente está vivo. Porque você está vivo hoje, você tem a escolha de decidir para onde você vai. Tem pessoas preocupadas com tanta coisa aí, gente, mas são poucos que estão preocupados em fechar os olhos agora. Com todo respeito, agora eu mesmo contei com a irmã Silvéria. Eu falei: irmã Silvéria, marca um café na sua casa. Deus está me incomodando para ir lá falar de Jesus com o seu pai. Eu sei que tem Jesus, mas eu preciso fazer ele se apaixonar por Jesus. Você está entendendo, gente? Hoje você veio aqui para que eu possa dizer para você que depois que se morre, não se tem mais nada para fazer. Depois que você morrer, nem o corpo é seu, o corpo vai voltar para a terra. Diga bem. Versículo 2 diz que esse rapaz disse, versículo 12: o mais moço disse ao seu pai: pai, dá-me a minha parte da fazenda que me pertence. Então o pai repartiu por eles a fazenda. Repare que isso tem acontecido muito hoje. Tem gente hoje que de uma hora para outra quer se separar. E a Bíblia diz que o que Deus uniu, que o homem não separe. Deus não separa ninguém. Uma vez uma irmã entrou na igreja perguntando: bispo, o senhor acha que podemos me separar? Eu falei: mas o que a senhora acha? Não, mas eu vim para perguntar a sua opinião. Eu falei: eu não posso falar da sua opinião, da minha opinião, porque a vida é sua. Aprenda uma coisa: quem sabe o que quer não aceita qualquer coisa. Vou te fazer algumas perguntinhas. A senhora já esgotou todas as suas forças? Já fez de tudo que tinha que ser feito para restaurar teu casamento? Eu já fiz. Já estou decidida. Então por que a senhora está pegando a minha opinião? Porque o ser humano, ele tem mania de querer culpar alguém junto com ele. O ser humano tem mania de se apoiar na palavra dos outros, para falar: não, quando eu me larguei dela, foi com a orientação do bispo Lindomar. Ele disse: larga dela. E aí eu perguntei: você ama teu marido? Ela falou: não amo. Então, filha, você já acabou de pecar agora aí. Porque quando você casou com ele, você prometeu no altar: prometo te amar. Você prometeu diante de Deus. Hoje, quando eu vou fazer casamento, nem faço mais isso. O pessoal tem mania, pergunta para ele de querer repetir aquelas palavras, né? Na alegria ou na tristeza? Na saúde ou na doença? Gente, hoje o marido não pode engordar um pouquinho, não pode ficar um pouquinho sem cabelo, não pode cair um dente, a esposa não pode ficar um fofinha.
Hoje se troca um ser humano como se fosse uma peça de roupa. É porque quando conheceu, não conheceu. Porque a Bíblia fala que achar um marido, achar uma esposa é a coisa mais difícil que tem. Por isso que eu não sou contra namorar. Fez 30 anos, namora bastante. Fez 30 anos na hora de casar. Com 30 anos uma pessoa já está madura. Já sabe o que quer, já se formou, já tem sua faculdade, não mora mais com o pai, já é independente, diga amém. Porque para tirar uma menina dentro de casa para morar, ele tem que ser melhor que o pai dela. E lá na casa da menina fala assim: filho, mora comigo. Aí tem que perguntar: meu senhor, quanto o senhor gasta na sua filha? E as meninas soubessem o valor que elas têm, porque a Bíblia fala que aquele que acha uma mulher, vírgula, esse alcançou a maior benevolência de Deus. Isso quer dizer, sabe o que quer dizer benevolência? Benevolência quer dizer recompensa. Deus, quando fez o homem, ele fez uma recompensa para o homem. Tudo foi feito na palavra, mas quando ele foi fazer o homem, ele fez com as mãos dele. E quando ele acabou de fazer o homem, ele viu um boneco de barro no chão e falou: eita! Deus foi e soprou. E ele se levantou como alma vivente e falou: Adão, dá nome para essa bicharada toda aí. Adão olhou para o boi e falou: você tem cara de boi. Olhou para a vaca, você parece de boi, vai chamar a vaca. E foi dando nome na cara. Mas um dia o Adão começou a ver os animais a se relacionar. E para ele não sentir vontade por animais, Deus fez o Adão cair no sono. E da costela de Adão, Deus fez a Eva. As pessoas falam, né, que atrás de um grande homem tem uma grande, mas é mentira. É do lado, a costela do lado. Enquanto você pôr sua esposa do seu lado, você vai ser um grande homem. O dia que você botar ela para trás, quer dizer eu, meu, porque é do lado. Entenda que quando Deus fez a Eva, ele deu o nome lá de Eva. Eva quer dizer vida. Adão olhou para ela e disse: olha, carne da minha carne, osso dos meus ossos, vou te dar um nome de vida. E dali para cá ele começou a viver uma nova história que se conta dele. Diga-me, hoje você está aqui, você é casado. Valorize o teu esposo, valorize sua esposa. Aproveite esse momento. Você que não é casado, viva esse momento de solteiro, porque há tempo para todo propósito. Quando era menino, andava como menino, mas agora você não é mais menino. Agora você já é um moço. Não, você agora é um adulto, é uma pessoa séria. Diga amém. Entenda que esse rapaz, ele cresceu e ele quis tudo que era parte dele. Então a Bíblia fala que ele não tinha nada. Então o pai foi e deu para ele a parte dele, e ele saiu por cima. O ser humano gosta de sair por cima, né, irmãos? Mas só que num piscar de olhos, assim como abrir e piscar de olhos, uma noite por dia ele perdeu tudo. Diz a Bíblia aqui no versículo de número 14: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Olha só, gente, uma coisa é você saber usar o dinheiro. Você vê esses milionários aí das noites por dia, Big Brother. Que dinheiro, irmãos? Primeiramente tem que ter Deus. Se você não for dizimista fiel, esquece. Devorador, portador, migrador, destruidor. De uma hora para outra rapela seu dinheiro todo. Quando você entende que dar é melhor que receber, aí você começa a prosperar. O dízimo protege o seu patrimônio. Quando você dizima, aqueles 90% que sobram para você, o devorador, o cortador, o migrador não pode tocar, porque a fidelidade é tudo. O dízimo protege o teu patrimônio, já a oferta alarga, aumenta. Entenda que
esse homem começou a padecer e ele teve necessidades. Diz a Bíblia que ele gastou tudo, mas de repente ele viu tendo que trabalhar. Diz no versículo 15: então chegou a uns da cidade, a um cidadão daquela terra, o qual mandou para seus campos para apacentar o quê? Apacentar porcos. Diga, irmão, diga amém. Eu não sei se você sabe, eu estive em 2016 lá em Israel e eu fiquei em Israel uma semana. Foram 15 dias de viagem. Fui para a Itália, Roma, fui para o Egito, conheci o Vaticano, fui lá na portinha onde o Papa dá tchau. Dali eu fui para o Egito, fui conhecer o Monte Sinai, o Monte Horebe. Dali eu fui para o Mar Morto. E a melhor parte foi quando eu cheguei em Israel. E eu não vi em Israel nem um porco, porque para o judeu, porco é imundo. O judeu não passa nem no caminho de um porco sem saber. O judeu, ele leva na risca, né? É claro que Jesus, ele veio e retificou muitas coisas, mas tem muitos judeus que não creem que Jesus é o Messias. Então, para o judeu mesmo nato, né? Quando ele fala em trabalhar com o porco, é a pior coisa que tem, ele vê como imundo. Esse rapaz, quando acabou o dinheiro, ele não tinha onde trabalhar, porque ele não tinha função, ele não tinha função. Então Jesus vai falar nessa parábola aqui para judeus sobre esse homem. Diga-me, Jesus vai dar exemplo, diz: olha, esse cara aqui que eu estou pregando, ele perdeu tudo que não era dele, e de repente só restou para ele uma única coisa. Estava com fome, ele foi cuidar de porco, e lá com os porcos, cuidando dos porcos, eu estive lá no local que tem plantação de alfarroba. É uma semente que tem gosto de chocolate. Lá eles pegam alfarroba e dá para os porcos comer. Aqui no Brasil, meu pai e minha mãe, quando minha mãe é viva, meu pai era vivo, meu pai criava porco com milho e com abóbora. Meu pai tinha plantação de abóbora, aquelas abóboras vermelhas, e ia lá, enchia o caminhão, que sobrava, dava para o porco. Milho dava para o porco, inhame dava para o porco. Lá em Israel eles dão alfarroba. E ele, a Bíblia fala que esse jovem, ele cuidando dos porcos, ele sentiu vontade de comer a alfarroba, mas não podia, porque era comida do porco, não era dele. Ele, como judeu, já tinha dificuldade de estar ali. Ele perde tudo, ele não tem profissão, e de repente ele vai cuidar de porcos. O que significa isso para o judeu, irmãos? O judeu não passa nem no caminho do porco. Lá em Israel não se come carne de porco. Eles veem o porco como uma carne imunda. Mas Jesus dá esse exemplo por quê, bispo? Que esse rapaz aqui, ele estava vivenciando um dos piores momentos da sua vida. Diga amém. E às vezes, irmãos, nós só conseguimos ouvir Jesus, só conseguimos lembrar do Pai nos melhores momentos, nos piores momentos. Quando eu vou lá no presídio, lá em Patins, falei errado, Bulhões, todo mundo quer ouvir uma pregação, todo mundo daria tudo para sair da cela, só para estar na frente de um pastor. Eu não sei se você sabe, é um quadradinho menor disso aqui, ó, e tem 7 pessoas dentro, e quem está ali pegou 10, 15, 20 anos, e ele só vai conseguir sair daquele quadradinho para dar uma volta dentro do presídio, e no máximo daqui na porta e voltar, que é chamado semi-aberto, depois que ele cumpriu uma porcentagem dos anos de prisão.
Então, quando vai um pastor, um bispo lá, um obreiro, eles estão loucos para ouvir a palavra de Deus. E você não precisa de microfone, não precisa de caixa de som, você pode falar baixinho, todos estão assim, para ouvir a palavra. Alguém já foi no hospital com câncer? Pessoas que estão morrendo de câncer, desenganadas. Daria tudo para ter uma pessoa para pregar a palavra de Deus. Então repare que Jesus, quando ele vai falar para esses judeus a respeito desse homem, ele vai falar que esse homem estava vivendo o pior momento da vida dele. E o pior momento, ele tinha fome, ele não tinha nada para comer. Para ele se alimentar, ele teve que trabalhar cuidando de porcos, possivelmente comer uma alfarroba, catar-lhe uma alfarroba e botar na boca e mastigar. Ou seja, ele viu que ele perdeu o valor, ele viu que ele tinha um pai, ele lembrou que na casa do pai dele, os funcionários sentavam na mesa para comer, mas aonde ele estava, ele era tratado como um sem valor. Ou seja, ele era filho, ele era amado, ele era querido, diga amém. E de repente, ele olha para ele, está naquela sarjeta ali. Ele olha para dentro dele e fala: puxa vida, por que eu estou parado aqui? O que eu fiz para estar aqui dentro desse presídio? O que eu fiz para estar em cima de uma cama? O que eu fiz, irmãos? Não precisa passar por uma moeda, por um estreito, por um vale, por um deserto para ouvir Deus, não. É só obedecer. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Diga amém. Eu estava dizendo para vocês que Jesus foi perseguido desde quando nasceu. E o que fazia Jesus vencer as perseguições dele? Quem pode me responder? Não. A confiança em Deus. Ele confiava em Deus, diga amém. Quando você confia em Deus, irmão, você não tem medo de homem, não tem medo de ninguém, sabe por quê? Eu preguei quarta-feira aqui. Quem é você quando ninguém está te vendo? Como você se comporta quando você está sozinho? Porque ser cristão na igreja é fácil. Eu quero ver ser cristão lá, quando ninguém está te vendo, no seu trabalho, no seu bairro, na sua escola. Quando você entende que o Deus que você serve, Ele é onipresente, quer dizer o quê? Está em todo lugar. Você fala: puxa vida. É o que eu preguei outro dia também aqui, sobre considerar Deus. O rapaz chegou para o pastor e falou: pastor, me ajuda, eu sou viciado em pornografia. E o pastor falou: rapaz, como é que é? Me conta aí. Ah, pastor, não posso botar a mão no celular, que eu boto a mão no celular, ai, me dá vontade de logo ver, ah, eu sou viciado nisso. O pastor falou assim: então me presta o celular, deixa eu ver um pouquinho. Que isso, pastor? Presta aí, rapaz. Não, pastor, não posso te prestar meu celular, não. Não, você está viciado. Deixa eu ver aí. Não, pastor, não posso te prestar, não. Eu falei: cara, por que você não pode me prestar o celular para mim ver? Porque eu considero o Senhor, pastor. Eu considero, jamais eu vou fazer isso na frente do Senhor, deixar eu só fazer isso. E o pastor falou para ele: cara, Deus, você não considera, não? Você acha que Deus não existe, irmãos? Você acha que Deus não está aqui? Você acha que Deus não preparou esse dia para você estar aqui, gente? Deus não dorme, Deus não pisca, Ele vela sobre a palavra dele para se cumprir na sua vida, diga amém. Então, queridos, aonde o Senhor quer chegar nisso? Que esse homem aqui, Jesus está pregando para os judeus a respeito dele. Disse: gente, olha, ele achou que tinha perdido dinheiro, mas não, ele perdeu o valor dele, irmãos. Ele foi parar lá na sarjeta, ou seja, é isso que acontece com muitas pessoas. Quando a gente vira as costas para Deus, a consequência vem. Deus chama a gente de filho. Lá na Macumba, onde eu frequentava há 25 anos atrás, o pai de santo chamava eu de cavalo. Lá chama a pessoa de cavalo. O meu cavalo
Então, querido, o que é cavalo? Algo que ele usa e joga fora. Mas Deus não. Jesus, antes de partir, ele reuniu os discípulos e disse assim: olha aqui, gente, na linguagem de hoje, não turbe o vosso coração, amém? Continue crendo em Deus e em mim também. Eu estou indo para o Pai, mas eu voltarei. Eu estou indo para preparar um lugar para nós, amém, irmãos? Porque aonde quer que eu estiver, eu quero que vocês estejam também, diga amém. Eu irei, mas voltarei outra vez. Ou seja, os discípulos estavam com Jesus ali, irmãos. Teve um que falou assim: Senhor, mostra no caminho. Você não sabe o caminho, Felipe. Eu sou o caminho, Felipe. Eu sou a verdade, Felipe. Ele apontou o dedo para o céu. E ninguém vem. Não falou ninguém vai ao Pai. Falou, e ninguém vem ao Pai, Felipe, se não for por mim. Já estou há tanto tempo no meio de vocês não sabem que eu e o Pai somos um só. Olha aqui, fica tranquilo, eu estou indo. Vocês não vão andar mais comigo lado a lado com vocês de carne e osso, diga bem. Mas eu vou enviar o Paracleto, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo, diga amém. E hoje, irmãos, você não vê Jesus mais, mas você sente Ele. Bispo, quando é que eu sinto? É quando você olha para a natureza e você consegue tirar um tempinho para ver o passarinho cantar, para olhar para o sol e falar: meu Deus, como é que pode? Como é que será que Deus sustenta o sol lá em cima? Será que tem uma linha que anda super bonde? Por que o sol não cai, gente? Onde estava olhando para o céu, estava a estrela linda. Eu falei: Jesus, aqui no meio do mato, quando apaga tudo, eu consigo ver as estrelas. Na cidade não dá para ver. Olha que Deus é esse, que todo dia manda o sol para mim, Paulo. Todo dia manda a lua, me manda as estrelas. Você acha que esse Deus fez algo imperfeito? Não, querido, está tudo já firmado. Então, se você quer saber como é o céu, não é esse céu aqui não, o céu celestial, permaneça, de graças a Deus. Então Jesus disse para ele que, ele perdeu o valor. Esse cara perdeu o valor porque ele não podia mexer com o porco, estava comendo com os porcos. Infelizmente é o que tem acontecido muito hoje, gente. Ele virou as costas do pai dele, pegou o dinheiro, gastou tudo. E quando se perde o valor, olha que coisa interessante. Versículo 17, vamos ler o 17? 15, versículo 17, diz assim: desejava encher o estômago, e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Diga amém. Ele olhou para dentro dele e falou assim: eu era feliz e não sabia. Com todo respeito, olha para quem está do teu lado e fala assim: você é feliz e não sabe. Diga assim: você é feliz e não sabe. Agora eu passei de ali na calçada ali agora. Quando eu olhei para ele, eu falei: meu Deus, vai passar um fim nessa calçada aí. Eu falei: poxa, minha casa eu tenho coberta. Eu não tenho aquecedor não, mas se tiver que comprar, eu não tenho como comprar um aquecedor. Ele não tem aquecedor. Ele não deve ter um chuveiro quente. Ele não deve ter nenhuma jantinha. Eu sei que no caminho que ele está ali estratégico, não quer dar mola nessa avenida, muitos ali passou e o Espírito Santo falou: olha, você vai trazer um prato para ele. Porque domingo sempre sobra, né, gente? Se não trouxer um prato, você vai ali, vai fazer uma quentinha. E ele fez assim para mim, deu um tchau assim para mim, eu olhei, eu falei: meu Deus, como é que eu sou feliz, né? Tomei um banho quente em casa agora, arrancou todo encardinho, toda a sujeira. Você está entendendo, gente? O quanto você é feliz você não sabe. Você tem alguém para conversar? Bicho, mas ele está assim, que a escolha dele é dele. Mas você teve a chance de escolher, talvez ele não teve. Talvez não teve consciência. Voltando aqui para a palavra de Deus, irmãos. Ele, tornando assim, disse:
O primeiro passo, irmãos, que eu tenho que tomar para poder vencer na vida, para voltar para Deus, é lembrar de onde eu vim. Lembrar que na casa do Pai é melhor do que no mundo. Lembrar que na casa do Pai eu sou querido, sou amado. Diga amém, irmão. Tem muita gente afastada, mas tem muita gente afastada, irmãos, dentro da casa de Deus, porque a ficha ainda não caiu. Sabe por que a ficha ainda não caiu? Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja e ela só está na igreja como religioso. Ela vem todo domingo do culto, mas ela sai daqui e ela não se preocupa em querer passar para os outros o que ela fez. Minha irmã, era 2 horas da manhã, eu estava fazendo devocional. Hoje a gente acordou, almoçou, né? Não tomou café, um falatório danado, falou assim: gente, vou ficar aqui, tá? Mas eu preciso fazer minha devocional. Pegou a Bíblia dela. Eu fiquei com vergonha, gente. Falei, nossa, ela não quer sair de perto da gente, mas ela não deixou de fazer a devocional dela. Você está entendendo o que eu quero falar? Ela não podia estar na igreja hoje de manhã, mas ela não deixou de fazer a devocional. Ela separou aquele tempinho para ler a Bíblia, escreveu o que ela leu. Ela leu e falou: hoje eu li isso. Amém. Uma coisa simples, mas no céu você ganha ponto. Diga graças a Deus. Tem gente que está afastada de Deus dentro da igreja. Não é porque você está dentro da igreja, né? Porque uma coisa é estar na presença de Deus, outra coisa é estar na igreja. Tem gente que vem para a igreja, mas o pensamento dela está lá fora. Ai, onde está meu marido? Eu deixei o fogo aceso. Tem uma diferença entre estar na presença de Deus e estar na igreja. Tem gente que ela está na igreja, mas ela já se afastou de Deus há muito tempo. Por que, bispo? Porque ela vem para a igreja como todo mundo vem, simplesmente para cumprir aquele figurino. Muitos talvez já até se afastaram de Deus, mas vem. Então, eu quero dizer para você que muitos vêm para ter uma posição social. Alguns vêm por causa de alguém. Não, eu vou porque eu tenho que agradar meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, minha família. Ou seja, a igreja virou um ponto de encontro. Não porque hoje eu vou encontrar alguém, hoje eu vou ver meu amigo. Vira um hábito vir para a igreja. É um hábito, ou seja, um costume. E é por isso que muitos estão tendo falta da comunhão com Cristo. Queridos, eu volto a dizer para vocês que o pior afastado não é aquele que está lá fora. Porque aquele que está lá fora, sabe o que ele fala toda hora? Ele está no barzinho e fala assim: eu estou aqui nesse barzinho, mas eu tenho que voltar para a igreja. Ele está lá no mundão e fala: eu estou aqui, mas eu tenho que voltar para Deus. Não é fácil, não? Você acha que é fácil? Uma pessoa voltar para Deus? É igual voltar a culto, irmãos. Você falta um domingo, no outro domingo para vir, é mais difícil ainda. Agora, quando você começa, sem grana, tudo na vida é difícil. Até você começar. Grave isso. Até você começar é difícil. Você acha que é fácil acordar 4 horas da manhã? Começa a acordar 4 horas. Tudo é difícil, até você começar. Então, queridos, quem está lá fora, a pessoa sabe na mente dela que ela precisa voltar para Deus. Mas quem está na igreja às vezes não tem essa consciência. Ela vem como costume e fala: não, eu tenho que estar aqui, eu tenho que me envolver. E te envolver com a igreja não quer dizer nada. Deus não quer envolvimento. Deus quer comprometimento. Deus quer que você se comprometa com Ele. Deus quer que você faça algo pelo reino dEle. Deus quer que você saia aqui da igreja hoje e saia meditando nessa palavra. Jesus pregou para judeus, e Ele vai mostrar um judeu que achava que tinha alguma coisa, que eu não entendo nada. Pediu a parte dele, foi, gastou tudo. E quando gastou tudo, Deus permitiu ele cair aonde? Lá cuidando de porco. E cuidando de porco ele viu o quanto valor ele tinha em casa, porque ali cuidando de porco, nem a lavagem, nem a comida do porco ele podia
podia comer. Então ali naquele momento ele vai lembrar que ele tem que voltar, ele tem que voltar ao início de tudo, ele tem que voltar para o braço do pai, ele tem que voltar para o carinho da mãe, ele tem que voltar para o seio da família, irmãos, para o relacionamento que ele tinha, diga amém. Mas não, às vezes a pessoa está na igreja, mas ela só está vindo para uma reunião. Ela vem para uma reunião, ela entra no culto, ela ouve tudo, mas não dava nada, não entende nada, não marca a Bíblia. Tem uns que nem Bíblia traz. Não, eu vou lá para ouvir. Lá a missionária põe o telão, mas você precisa marcar a sua Bíblia. Um dia você vai poder falar: poxa, eu já li minha Bíblia toda, que está marcada, todinha. Você perguntar aqui, quem já leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse? Parabéns. Mas tem muitos que não leram. Aí você pergunta: já li 6 livros, já li 8 livros. Olha, eu não só li livro, porque hoje, irmãos, hoje tem como ler no celular, no computador. Hoje tem Bíblia, hoje que você põe lá para tocar. Hoje nós vamos escutar Gênesis. Aí o Cid Moreira começa lá a falar na voz dele: Gênesis, no início Deus criou o céu. Irmãos, até quem não quer ler, pelo menos ouvir a Bíblia toda. Hoje não tem uma rede Record aí, que coloca os seriados, né? Puxa, que é bênção. Hoje você consegue assistir a novela na Rede Record, novela bíblica. Mas tem pessoas que dizem que é evangélico, que é cristão, mas não lê a Bíblia, nem lê a Bíblia. Compra tudo, mas não lê a Bíblia. Queridos, a pessoa, ela assiste a reunião, mas a palavra já não tem mais valor para ela, porque ela já chega aqui e já pensa em ir embora. Ela fala assim: cara, será que o bicho vai acabar 9 horas? Ô missionário, fica avisando ele, tá? Porque 9 horas, meu Deus. Sabe a pessoa que chega na igreja e não vê a hora do culto acabar, irmão? Vai embora? Eu me lembro quando eu ia assistir o culto do meu bispo. Eu tinha prazer de ir no culto dele, porque eu tinha que anotar as palavras que ele pregava ali. E eu não pregava ainda não. E eu falei: poxa, eu tenho vontade de pregar, mas eu tenho uma dificuldade tão grande de gravar as coisas. Até hoje eu tenho. E eu anotava tudinho. E eu lembro a primeira pregação que o meu bispo pregou para mim. Atos capítulo 12. Até o jeitinho que ele falou, eu lembro. Ele falou: irmão Lindomar, o senhor ama Jesus? Eu falei: ai meu Deus, amo. Hoje o senhor pode levar um casalzinho lá em Arapií para mim? Aí era o golzinho dele velho, ele botou a arma, levar o casalzinho para pregar. Eu comecei assim, servir. O senhor pode me lavar o banheiro da igreja, irmão Lindomar? Eu falei: posso. O senhor ama Jesus? Hoje o senhor pode vir aqui na igreja arrumar as cadeiras para mim? Eu falei: não posso. Era assim, mano, com o maior carinho. Eu tinha até medo de falar assim: o senhor ama Jesus, e botar uma missão que eu não pudesse fazer. Quando ele falou: o senhor ama Jesus? Eu falava: amo, então faz isso. Não tinha como não fazer, Paulo. Você está entendendo? Então, queridos, eu lembro como se fosse hoje. Mas o diabo, às vezes, a pessoa vem para a igreja, o diabo fica desviando o pensamento dela. Hoje não, mas eu vejo cultos que a pessoa vem para a igreja na hora do culto ler a Bíblia, e a pessoa fica vendo no Facebook, no WhatsApp, é uma mensagem que entra. Tem alguns que o diabo faz a pessoa interpretar diferente do que o pastor prega. Hoje o pastor pregou para mim, ó. Ele estava pregando, ele apontou até o dedo, falou: tem meu nome, meu irmão Paulo. Você tá? Eu falei: ai meu Deus. Teve uma irmã que falou para mim assim, né, Thaís? Ô bicho, porque quando o senhor prega olhando para a luminária, com medo da sua esposa? Eu falei: eu vou perguntar para ela, amor. Medo de quê? Eu falei: ela jogou uma seta na gente ali, amor. Primeiro que eu não prego olhando para a lâmpada, olhando nos olhos, diga amém, irmãos. Eu olhei para a câmera. Eu falei: ela está reparando demais, né? E minha esposa do lado. Será que a sua esposa fica olhando, né? Eu falei: não, jamais. A única coisa que a Thaís me cobra aqui, gente, é o horário. Ela fica assim para mim, assim, ó. Fica assim para mim, assim, ó.
Às vezes eu não consigo ver ela aqui, ela vai lá atrás, ela assim. Isso é um plano. E está certo, diga mesmo. Mas para te terminar aqui, às vezes a pessoa fica no culto e não presta atenção. Ela dorme o culto todo. Ela dá aquela bocejada assim, ai, gostoso de ir na igreja, bicho. Aí o bicho fala assim, amém, e ela dá um salto, vambora. Pastelaria, pizzaria, na hora do culto, um sono gostoso. Acabou o culto, falou amém, a pessoa disse preguiça. Vambora, hoje nós vamos mesmo? Hoje é o hot dog da esquina, é uma delícia, gente. Oh, meu Deus, é ali, na esquina. Oh, glória, é hoje. Ó, sei que no meio do domingo você perdeu, tá? Acabou o culto domingo, né? O que teve aqui? Caldo. Teve arroz doce, como é que é o nome? Canjica. Domingo foi um festival de comida aqui na igreja. Acabou o culto, ninguém foi embora. Enquanto não acabou o caldo, o feijão amigo, enquanto não acabou a canjica, e estava gostoso, né, gente? Eu até falei, irmão, vamos fazer todo domingo, né? Um domingo feijão amigo, no outro domingo caldo verde. Ele falou, mas só eu, bicho? Eu falei, não, deixa eu fazer alguma coisa aí, ó. O que o senhor faz? Eu falei, só sei tacar fogo no diabo. Ah lá, irmã Cláudia, deixa eu fazer alguma coisa, né? Ah lá, a irmã Lúcia, você faz alguma coisa, irmã Lúcia? Tá glória. Traz pronto, né, irmã Lúcia? Ai, bicho, eu compro um salgadinho ali frito e trago no dia. Você está entendendo, gente? A gente tem que começar a ter essa comunhão que nem igreja. Tem que começar a conviver um com o outro. Esse tempo aqui é o tempo nosso. Acabar o culto, ter alguma coisa, uma cantina, alguma coisa para nós mesmo. Diga amém. Esse filho pródigo aqui, ele lembrou que na casa do pai ele tinha tudo. Diga amém. Então, para terminar aqui, vamos ler aqui, ó. Versículo de número 18. Então disse, no versículo 17: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço fome. 18. Levantar-me-ei e irei o quê? Ter com meu pai. Irmãos, a segunda coisa que tem que fazer, depois de lembrar onde você errou, é se levantar e pedir perdão. Diga amém. Pegar o telefone, me perdoa, irmã Sônia, me perdoe, bispo, me perdoa. Gente, pedir perdão. Não estou dizendo que você tem que confessar seu pecado para ninguém, não, mas a Bíblia fala que o pecado confessado é pecado o quê? Inexistente, diga amém. Fala para a pessoa, naquela hora eu não estava bem, não devia ter feito isso com você. Você me perdoa? Eu me lembro até do Silas Malafaia. Silas Malafaia pregou um culto na igreja dele lá. E aí o pastor pregou na igreja dele. Ele sentado ali e falou assim: esse pastor pregou para mim. Aí ele saiu do culto, foi para casa bravo, irmão. Aí ele foi para a mulher dele e disse: amor, estou bravo. O pastor hoje pregou, falou mal do meu pai. Aí quando ele dobrou o joelho para orar no quarto, ele falou assim: pega o seu telefone, Silas, e liga para o irmão e pede perdão. Ele pensou assim: mas Deus, eu pedi perdão. O irmão que falou mal do meu pai não dá. O irmão que descascou. Aí ele foi dormir, não conseguiu dormir. No outro dia, quando ele acordou de manhã cedo, que ele foi, ele falou assim: Deus, falou para ele: Silas, pede perdão para o irmão. Só que, irmão, isso durou uma semana. Uma semana depois, o Silas resolveu ligar, o pastor Silas resolveu ligar para esse irmão para pedir perdão. Quando ele ligou para o irmão, ele falou: deixa o meu irmão falar. Ele falou assim: aqui, irmão, aqui é o pastor Silas Malafaia, olha só, eu estou te ligando para te pedir perdão, porque o céu tem lugar para mim e para você. O senhor vai para o céu, o senhor me perdoa. Aí o irmão falou para ele assim: pastor Silas, eu estou uma semana tentando pedir perdão para o senhor. Eu não sei onde eu estava, que eu falei mal do seu pai. Ô irmão, é mesmo? É, pastor Silas. Fica em casa, vamos tomar um café, vamos deixar de lado isso. Então, irmãos, nós temos que parar com esse negócio de achar que a gente tem razão. Ser feliz é melhor do que ter razão. Para esse negócio de querer, mas ele que fez. Eu sei que ele fez, mas perdoa ele. De repente não estava nos melhores momentos da vida dele. Foi infeliz de ter feito aquilo. Mas perdoa, porque a Bíblia fala que é perdoando que se é perdoado. Diga amém.
Então ele se levantou, disse aqui: me levantar-me-ei e irei estar com meu pai. Direi: pai, pequei contra o céu perante ti. Versículo 19, ele disse: olha, pai, já não sou digno de ser chamado seu, faça-me como um dos teus trabalhadores. Irmãos, ele não queria nem ser mais filho do pai dele, ele queria ser tratado só como trabalhador do pai. Olha só, gente, ele pôde ver o quanto ele era feliz, ele não sabia. A gente reclama, mas você é feliz se você não sabe. Se chove, a pessoa reclama. Se faz sol, você reclama. Se tem zoião, mãe, zoião, todo dia zoião ovo, né? Mãe, astronauta, salsicha no fogo, todo dia astronauta. Mãe. Gente, come que tem carne moída? Tem gente que não tem nada para comer. Quando uma pessoa é simples, ela come arroz e feijão e fica feliz, sabia? Eu mesmo sou uma pessoa que, se você me convidar para vir na tua casa, não esqueça do feijão. Que comer farofa sem feijão, arroz sem feijão, eu amo feijão, gente. Se você botar um arrozinho branco, um feijãozinho, eu já estou feliz. Não tem cerimônia, né, bom? Aquele arrozinho com alho, né? Alho e óleo, né? Oh, que arroz gostoso. Mas não, a pessoa murmura, reclama. Ele lembrou do pai dele e falou: olha, eu quero nem ser chamado de filho, eu quero ser chamado de seu funcionário. Então diz o versículo 20: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ele estava longe, ele viu o pai. Então se moveu com íntima compaixão, e ele correu e se lançou ao pescoço e o beijou. Diga amém. Queridos, o pai está assim, de braços abertos. Eu até digo que o pai está com as mãos estendidas assim. Diga amém. Os ouvidos abertos. Deus, irmãos, está pronto para abraçar e socorrer qualquer pessoa. Bispo, mas o Senhor disse que Deus, Ele ama o pecador, ama, mas Ele odeia quem vive no pecado. Então, se você está aqui nessa noite, e já há muito tempo você está afastado do Senhor, você tem sido apenas um religioso, volte com o Pai, faça um voto com Ele, fala: Deus, eu posso fazer mais do que isso, eu posso fazer muito mais do que isso. Diga amém. O Pai hoje quer mudar a sua história, o Pai quer te abraçar, quer dizer: filho, eu estou contigo. Diga amém. Quem crê que Deus pode mudar qualquer coisa aqui hoje? Então fique de pé, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Diga assim: Deus, o Senhor Jesus, Ele pregou para judeus. Ele disse que um certo jovem resolveu pegar a parte dele, achando que tinha alguma coisa. Deus, nós não temos nada, e se eu tenho alguma coisa, é a tua misericórdia. Diga: Jesus, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia, Senhor, da minha vida. Eu sei, Jesus, que eu tenho errado, eu tenho falhado, talvez eu não tenha sido como deveria ser, mas me ajuda, fortalece meu coração, anima minha alma, me mostra, Pai, o que eu devo fazer. Diga: Senhor Jesus, me ensina a te adorar. Meu Deus, coloca dentro de mim a vontade, o desejo de te servir, porque, meu Deus, eu não quero ser apenas um funcionário, eu quero ser seu filho. Então, meu Deus, olha para dentro de mim agora, e se há uma sinceridade no meu coração, me perdoa, porque eu te peço perdão, Senhor. Eu reconheço, Pai, eu te peço perdão pelas minhas palavras, pelos meus atos, pelas minhas atitudes. E se eu errei, Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoa, Senhor. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu me arrependo agora, Senhor, de todos os meus erros. Eu me arrependo, Senhor, de todos os meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, se eu não tenho sido o filho que eu deveria ser, mas se eu tenho ainda um crédito contigo, Jesus, envia o teu poder agora, Pai, me quebra se for preciso, mas me
faz um vaso novo. Ó Deus, assim como Adão, que todos os dias, na viração do dia, ele tinha como premissa, Pai, de encontrar com o Senhor, mas um dia depois que ele pecou, ele se escondeu. Ó meu Deus, eu não quero mais ficar me escondendo, Pai. Eu só quero a tua presença, Jesus. Eu quero dizer para o Senhor, meu Pai, que assim como o Jó disse, se eu soubesse onde te encontrar, Deus, eu iria diante do teu tribunal, te apresentaria as minhas causas, e certamente o Senhor que ajudaria. Mas Deus, o Jó não sabia, mas eu sei. O Senhor Jesus disse que tudo que eu pedisse ao Pai crendo, eu deveria crer que receberia. Então, meu Deus, em nome de Jesus, olha para mim, olha para o meu coração agora, olha para a minha situação, Deus, e muda a minha história. Isso, meu irmão, fala com Deus. Você está aqui nessa noite, Deus trouxe você aqui para poder mudar a sua história. Talvez você pense, mas aquela pessoa está afastada. Talvez você está na igreja, mas você já não é mais como antes, você já não é mais o mesmo. Você é uma pessoa que tinha comprometimento com Deus, mas hoje nem se envolver, você se envolve mais. Você quer estar só no meio junto, mas Deus está chamando você não para se envolver. Deus quer se comprometer com Ele, porque se você for 100% com Deus, Deus será 100% contigo. Em nome de Jesus, fala com Ele agora. Deus, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda, Senhor, nos momentos mais difíceis da minha vida. Ó Deus, me capacita nessa noite, me reverte, coloca, meu Deus, dentro de mim, Senhor, a intrepidez. Oh meu Pai, coloca dentro de mim, Senhor, a certeza. Deus, me dá sabedoria agora para decidir, Pai, as coisas. O Senhor mesmo disse que o querer é meu, mas quem realiza é o Senhor. Então eu quero, Pai, ser cheio da tua presença, eu quero ser renovado pelo Senhor. Vem, Jesus, vem, assume o seu lugar dentro de mim. Diga para Ele: o meu coração é teu altar, tu és o meu tudo, a minha fortaleza. Diga: Deus, eu não tenho nenhum outro na minha vida além de ti. E hoje, Deus, eu só quero declarar que eu não tenho nenhum outro Deus além de ti. Tu és mais importante que o ar que eu respiro. Diga para Ele: o Senhor é o meu tudo, tu és a razão do meu viver. Ó Espírito Santo, Espírito Consolador, venha sobre mim agora. Eu estou te buscando, eu estou te clamando, Espírito Santo. Isso, meu irmão, fala com Ele aí. Use as palavras que você achar que deve usar. Deus não está preocupado com palavras bonitas, não. Não é por muito falar que você vai ser aprovado, não. Deus quer ouvir a sinceridade do teu coração. Então começa a dizer para Ele: eu te amo, eu te adoro, eu te quero. Eu não vivo sem a tua presença. Isso, meu irmão, vai se aproximando, minha irmã. Há quanto tempo você não fala mais com Deus? Deus quer ouvir a sua voz. O Pai está chamando o filho. Oh, filho querido, filha querida, eu quero te ouvir. Chega mais a mim e eu chegarei a vós. Deus quer que você chegue a Ele. Isso, não tente agora falar com Ele sobre o problema, mas diga para Ele: Senhor, tu és a razão da minha vida, tu és a solução dos meus problemas. Jesus, eu quero me unir a ti, eu quero me tornar um só espírito. Oh, Rababacanta, Rabia Saio. Deus, eu te adoro, Senhor, de todo o meu coração. Diga glórias e glórias e glórias, aleluia. Diga: santo, santo, santo é o Senhor. Diga: tremendo. Vem, Jesus, vem nesse momento habitar nesta igreja, habitar em nosso coração. Isso, porque, queridos, tem pessoas que viram a noite conversando no celular, mas quando é para falar com Deus da vida dela, não tem dificuldade. E Deus só quer que você saiba que Ele não te deixou sozinho. Muitos podem te abandonar, mas Ele está aí do teu lado. Você não tem que ver Deus, você tem que entender que a fé você não enxerga,
sente. A fé se crê. Creia. Diante de todos os problemas, Ele é contigo. Olha quantas pessoas não chegaram onde você chegou. Olha aí os livramentos que Ele tem te dado. O diabo está furioso, porque ele sabe que se você entender a palavra de Deus, você vai reinar. Então começa a reinar agora, declarando: eu estou voltando para o Senhor Jesus, eu estou voltando para a tua presença, eu estou voltando diante do Senhor nesse momento. Vem, Jesus, falar comigo nas madrugadas, vem me fortalecer, venha falar comigo no carro, em casa, deitado, acordado, mas fala comigo, por favor, Jesus, fala comigo, Senhor, não deixa eu ficar quieto, Senhor, me orienta, me dá, meu Pai, a orientação certa, me direciona, coloca os meus pés no caminho certo. Deus, fala com Ele, minha irmã, porque a Bíblia diz, irmãos, entrega teus caminhos ao Senhor e confia, e o mais Ele fará. Levanta sua mão direita assim e diga: Jesus, Jesus, o filho pródigo, ele teve que perder para poder achar. Por isso, Deus, eu quero nessa noite te pedir, Jesus, não olha para os meus erros, não olha para as minhas falhas. Eu sei que eu sou errante, eu sei, Pai, que eu sou falho, mas em nome de Jesus, me ajuda, Pai, a andar certo, me ensina a te adorar, coloca em minha boca as tuas palavras, firma os meus pés no teu evangelho. Diga: Senhor Jesus, vem sobre mim e me capacita, me enche, me renova, vem com a blindagem espiritual, de maneira, Senhor, que eu tenha a armadura de Deus, que as setas malignas, que os dardos inflamáveis não tenham lugar na minha mente, que nenhuma palavra preparada contra mim, Deus, venha prosperar, porque não sou eu que vivo. Diga: é o Senhor que vive em mim, eu tenho posto em Ti a minha confiança, e eu creio, Pai, que o Senhor vive, o Senhor reina, para hoje e para todo sempre. Diga amém. Aplauda bem forte o Senhor Jesus. Diga: obrigado, Senhor. Aleluia. Diga graças a Deus. Não é por muito falar que você vai chamar a atenção de Deus, mas são as palavras certas. Quem entendeu a palavra nessa noite? A palavra não é para quem está lá fora, não é para quem está aqui dentro. Sai daqui hoje pensando assim: eu preciso fazer algo para o reino de Deus. Eu preciso ajudar o bispo Lindomar a encher essa igreja. Eu tenho que convidar alguém para vir. Se você olhar ao seu redor, você sempre vai saber que tem uma pessoa precisando. Talvez você não consiga trazer a pessoa, mas me liga. Bispo, vamos orar por essa pessoa. Amém? Eu quero terminar agora orando pelas pessoas que estão necessitadas. Hoje uma senhora me ligou pedindo oração pela irmã dela, lá no Nordeste. Tem alguém precisando de oração nessa noite? Está precisando? Tem a família? Tá? Vamos apresentar agora. Diga: Deus, esse é o momento de te enviar uma carta, e a carta do Senhor, Pai, é o nome dessa pessoa. Senhor Jesus, visita agora, Pai, essa pessoa. A tua palavra diz que nós somos cartas vivas de Deus, e nós estamos aqui agora representando o Senhor, Pai, te pedindo, Jesus, visita essa pessoa agora. Vai naquele hospital, vai naquele presídio, vai de encontro àquela pessoa naquele manicômio, vai de encontro àquela pessoa naquele CTI, vai de encontro àquela pessoa no hospital do câncer, aquela pessoa, meu Pai, que está passando por um problema de saúde. Toca, meu Pai, naquela doença, toca naquela enfermidade, visita aquela pessoa, Pai, que está sozinha, chorando. Ó Deus, nós oramos agora pela família da Ana, Pai, nós oramos pela família do Joel, nós oramos pela Eliette, oramos pelo Luciano, oramos pelo Sérgio, oramos, Senhor, pela Maria, oramos pelo Márcio. Deus, nós oramos pelo Valdaí, Senhor, oramos
pelo Joaquim, oramos nesse momento pelo Yuri, nós oramos nesse momento, Pai, por cada pessoa, por Nildo, Pai, nós oramos pela esposa do Nildo também, Senhor, nós oramos nesse momento, Pai, por cada família, oramos por cada pessoa necessitada. Diga, Senhor Jesus, repreenda todo o mal agora, desfaça toda ação maligna, eu digo, todo mal saia, desapareça e não volte nunca mais. Levante a mão e diga assim: bênção de Deus venha sobre essa pessoa que eu orei agora e alcance ela, que haja vida, que haja saúde e que ela seja salva. Aplauda bem forte o Senhor Jesus. Amém, pessoal? Vamos terminar para você ir para casa. Eu queria fazer a penúltima oração para você que pode ajudar a casa do Senhor. Se você puder segurar nas suas mãos. Bispo, eu tenho que ir no dízimo, tenho minha oferta. Bispo, eu não tenho nada, não tem problema. Vou orar para você. E na oportunidade, a nossa obreira Lúcia vai ungir a palma da sua mão. E você vai. Pode ser, a irmã Sônia veio. Deixa a irmã Sônia trabalhar um pouquinho. Isso, em nome de Jesus. Levante para o alto a sua mão. Diga: Jesus, a tua palavra diz: seja fiel um pouco, que eu te colocarei no muito. Diga: Senhor, me honra, Pai, me abençoa, prospera a minha vida, em teu nome eu prometo ser fiel. Deixa eu orar para você, Pai. Eu abençoo a todos nessa noite. Eu te peço a sua bênção para esse dizimista, para esse ofertante, e digo: dizimista, escuta o que eu vou te dizer. O Senhor é teu pastor e Ele nunca te faltará. Eu levanto a minha mão e digo: bênção de Deus, de Deuteronômio 28, vem agora e alcance esse dizimista, alcance esse ofertante, alcance essa pessoa agora. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vem aqui à frente, receber a unção na palma da mão, em nome de Jesus. Já vou celebrar para você para casa. Oi? É o programa aí? Vamos cantar um louvor, né? Me ajuda aí, vamos cantar? Eita glória. Mas uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar para curar. Deus está nesse lugar para libertar. O Espírito Santo te revela que Deus está neste lugar. Ô glória, meu irmão. O som estragou, né? Mas a palavra foi pregada assim mesmo, em nome de Jesus, tá bem? Faz assim com as suas mãos, diga: Deus, muito obrigado. Amanhã é o segundo dia dessa semana maravilhosa, e eu profetizo, Pai, as bênçãos do Senhor na minha vida, que essa semana eu venha dar um grande testemunho das bênçãos do Senhor na minha vida. Me abençoa, Deus, me guarda, me protege, me leva para casa agora, em segurança, me livra, Deus, do assalto, do homem sanguinário, da bala perdida, que ainda hoje eu possa deitar e descansar na Tua presença. A alegria do Senhor é a nossa força. Diga amém. Faz assim com as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor Jesus. Vão com Deus e que o Senhor vos acompanhe, irmãos. Amém. Até quarta-feira, se assim Deus permitir.